Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma noite de estudo do Centro Espírita Chico Xavier. Nós vamos iniciar a nossa live de número 73. E essa noite nós vamos dedicar ao sentimento da gratidão. Gratidão por todas as pessoas que nos ajudaram durante todo esse tempo a elaborar as lives. Os nossos companheiros que trazem a poesia, os palestrantes, né, que tão brilhantemente vêm aqui nos trazer os ensinamentos, principalmente o nosso irmão Otacílio, que para nossa felicidade hoje está conosco. E queremos agradecer a vocês que nos acompanharam, que nos acompanham e que fazem justamente a live ser o objetivo maior para nós, de levarmos o conhecimento da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. E também não podemos esquecer daquelas pessoas que ficam ali nos bastidores, o Ronaldo, a Ana Paula, o José Coelho, a Thaís, a Márcia, o Rafael, que tanto nos ajudam. Então, é um Natal de gratidão. E nós vamos começar, então, desejando a todos vocês um Feliz Natal, de muita paz, e que nós possamos fazer dessa noite, nesse curto espaço de tempo que temos, uma confraternização entre corações que se amam. Né? Nós que estamos aqui e vocês que estão ali nos acompanhando. Para nós iniciarmos, então, a nossa tarefa, para nossa alegria hoje, nós trazemos e recebemos com muito carinho a nossa companheira Eliana, trabalhadora da casa, que vai trazer a sua poesia para nós. Boa noite, Eliana. Seja muito bem-vinda e a palavra é sua. Boa noite, Maria Amélia. Boa noite, Otacílio. Obrigada pelo convite. Com muita alegria, né, nessa semana tão especial, que comemoramos o aniversário de Jesus, e trazer essa poesia que fala de Jesus. É com muita alegria e muita emoção. Obrigada. E boa noite a todos que estão ligados na nossa live. A poesia que trago hoje, escolhi do livro Correio Fraterno, psicografado por Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos. Esta que eu escolhi é pelo espírito de Alma Eros, cujo título, Nas Lições do Mestre. Da aflição de encontrar todos os lares cerrados, retirou o Senhor a luz divina da manjedoura gloriosa para a humanidade inteira. Das dificuldades de Nazaré, extraiu a lição do trabalho, santificadora para todos os homens, na carpintaria singela. Do dissabor de não ser ouvido por juízes e sacerdotes, filósofos e doutores, instruiu pescadores rudes e pobres, exaltando a humildade em júbilos eternos. Da ausência de recursos materiais, com desprezo dos poderosos, fez o templo da natureza, entre árvores verdes e águas acolhedoras, ensinando o evangelho da renovação do mundo. Da angústia dos enfermos, dos cegos e paralíticos, que lhe ensopavam caminho de lágrimas, compôs cânticos de bondade e fé, revelando a compaixão infinita. Da ingratidão dos beneficiários, da deserção dos companheiros, articulou ensinamentos de amor para todos os tempos. Da perseguição e calúnia, da ironia e do apodo, com que lhe enchiam a solidão angustiada e terrível, formou testemunhos da confiança completa na perfeita fidelidade ao Supremo Senhor. Dos insultos e golpes, das vegastadas e pedradas, gravou hinos de vitória
com perdão e piedade. Por fim, fez da cruz, opropiosa e infamante, o caminho da ressurreição para a vida eterna, iluminando as gerações de todos os séculos. Se procuras o Cristo soberano, o Mestre e o Salvador, ouve, aprendiz da redenção divina, que fazes da tua dor? Que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva nesta noite tão especial e uma excelente palestra para todos. Obrigada, Eliana. Começamos muito bem, muito obrigada. E um Feliz Natal para você, toda a sua família e seus amigos. E agora eu convido a todos para a nossa oração inicial. Vamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e vamos elevar até Deus, nosso Pai, rogando assistência para o trabalho dessa noite. Pedimos, Senhor, que abençoe a todos nós que aqui estamos, abençoe o nosso companheiro Otacílio, para que nessa noite ele possa ser instrumento do bem, a transmitir a cada um de nós a inspiração do mais alto. Pedimos também, Senhor, que abençoe a toda a humanidade, que nesse período onde a comunidade cristã relembra o nascimento do nosso irmão maior, Jesus, que possamos irradiar a paz, irradiar a fraternidade para todos os corações. Que nessa noite possamos nos unir para podermos beneficiar a todos aqueles que estarão conosco em pensamento. Pedimos, Mestre, que aqueles nossos irmãos em tratamento possam ser visitados pela equipe espiritual desse trabalho. Fique conosco, nos ampare, sob a inspiração de Deus e de nosso irmão maior Jesus, nós vamos iniciar a tarefa dessa noite. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Que assim seja. E agora, para nossa alegria, mais uma vez, nós recebemos o nosso querido irmão Otacílio. A gente já estava com saudade, Otacílio, mas é sempre muito bom te receber e saber que você está bem. E essa noite, certamente, como disse a Eliana, é uma noite especial para todos nós. Querido irmão, seja bem-vindo, boa palestra, e a palavra é sua. Obrigado, Maria Amélia. É uma alegria muito grande estar com vocês nessa terça-feira tão próxima do dia que comemoramos o Natal de Jesus. Estou muito feliz de poder estar com você, com a Eliana, com o Ronaldo, com todos os participantes da Casa Espírita, a quem eu guardo no meu coração lembranças muito agradáveis de amigos para sempre. E claramente que eu não podia deixar para fazer essa noite mais agradável, de falar um pouco do nosso querido Mestre Jesus. Então, claramente eu quero que vocês, todos que estão acompanhando, que estamos juntos aqui, abstraiam de que vocês estão na Terra. Imaginem, na capacidade imaginativa de todos vocês, que nós estamos fora
da nossa galáxia Via Láctea. Estamos observando a nossa galáxia há 5 bilhões de anos atrás. É claro que há 5 bilhões de anos atrás nós nem existíamos. Ainda não tínhamos sido criados, nenhum de nós aqui nesse planeta. Mas imaginemos, porque a nossa capacidade de pensar nos permite fazer esse jogo de pensamentos que nos ajudam a nos posicionarmos diante de coisas grandiosas que acontecem na criação divina. Há 5 bilhões de anos atrás, na nossa galáxia, conhecida como Via Láctea, um aglomerado de matéria cósmica, produto de explosões de estrelas que já tinham evoluído e já tinham como laboratório de construção de estrutura atômica da matéria constituído uma quantidade muito grande de elementos químicos. E na sua explosão, no processo cíclico que essas grandes estrelas passam, como uma supernova, projeta uma quantidade grande de matéria cósmica rica em átomos de todos aqueles que nós conhecemos hoje na nossa ciência. E esse grande aglomerado de matéria cósmica, por ação de uma pleiade de espíritos angelicais a serviço de Deus, começa a provocar nessa matéria, disseminada ainda com uma grande nuvem, tão imensa que nos escapa aos nossos sentidos, começa a ter um processo de condensação gravitacional, onde os elementos químicos mais leves, como hidrogênio e hélio, se aglutinam num núcleo que vai se adensando e formando uma nova estrela, que nós mais tarde vamos chamá-la de Sol. E esses espíritos, essa assembleia de espíritos puros, angelicais, comandando esse processo, organiza as balizas fundamentais de um novo sistema planetário que começa lentamente a se formar. Depois de mais ou menos 500 milhões de anos, o núcleo já está estabelecido e, à sua volta, planetas em formação, já adensando, estrutura o nosso sistema planetário que nós conhecemos como sistema solar, constituído de vários planetas. Dentre eles, o terceiro planeta, na posição de mais próxima do núcleo solar, recebe a orientação de um desses espíritos, que faz parte dessa pleiade de espíritos angelicais, como diretor espiritual, engenheiro sideral, físico, químico, sociólogo, humanitarista, com todos os valores superlativos que nós conhecemos hoje no nosso planeta, começa, então, a organizar a formação desse planeta e projetar para ele uma realidade que nós só vamos conhecer depois de muitos milhares de séculos. A Terra, então, se forma. E cerca de 1,5 bilhões de anos depois da sua formação, recebe, transposto para cá, um aglomerado de princípios espirituais que começam
por associação com a matéria constituinte desse planeta, já nas águas mornas dos grandes oceanos, a nuclear os primeiros processos da vida com as bactérias mais rudimentares que nós temos a possibilidade de conhecer e de estudar através dos conhecimentos da nossa ciência de hoje. E a vida, então, se estabelece no nosso planeta. E essa vida, de caráter unicelular, de miríades de princípios espirituais, começa a se desenvolver sob a égide e o comando, a direção sábia e bondosa desse espírito angelical que assume a direção do nosso planeta. E conduzido pela sua inteligência, pela sua amorosidade, pela sua capacidade generosa, dá rumo para o desenvolvimento desses organismos minúsculos, ensinando-os, depois de alguns bilhões de anos, a viverem não mais sozinhos, mas se aglomerarem, formando vidas pluricelulares, constituindo dessa maneira os primeiros ensaios para as formações de espécies mais sofisticadas. E assim o nosso planeta vai desenvolvendo, abrigando a vida cada vez mais sofisticada, para que esses princípios inteligentes aqui em desenvolvimento pudessem experienciar a vida nas suas múltiplas formas, até atingir organismos mais complexos, como as primeiras espécies que surgem nesse planeta ainda morno, cheio de movimentos ainda intempestivos, com atmosferas ainda densas e carregadas, mas vai se estruturando lentamente, aparecendo as primeiras organismos celulares, vegetais, que migram para as regiões da Terra, das regiões secas do planeta, formando uma vasta vegetação como processos de vida, como oportunidades de experienciação e crescimento desses princípios inteligentes, que vão se sofisticando e formando novas espécies dentro das águas quentes dos mares, desenvolvendo-se até chegar a formas ainda grosseiras e grotescas de animais enormes, ainda se adaptando às realidades de um planeta em formação, em desenvolvimento, aparecendo as vidas há 600 milhões de anos atrás, as mais sofisticadas das diferentes espécies, das quais algumas delas perseveram até hoje. Mas depois de alguns milhões de anos, aparecem então os primeiros lacertídeos, os grandes lagartos, que dão os primeiros passos na direção da formação dos grandes dinossauros que viveram no nosso planeta há 250 milhões de anos atrás. Animais pequenos que também se formam, diferentes espécies. A tentativa de formação da vida é exuberante no nosso planeta com múltiplas formas. E essas formas vão se adaptando, dando oportunidades aos princípios inteligentes se desenvolvendo de experiência em experiência, através de um mecanismo simples, que é povoar essas organizações celulares já formadas, aproveitar a sua durabilidade num processo de vida temporário, se desligando deles através da morte desses mesmos organismos, mas se associando a novas outras que vão se formando,
num processo de nascer, viver, experienciar, aprender, sair do corpo porque ele morre, voltar às esferas da espiritualidade e serem reencaminhados por essas potências celestiais sob o comando desse Espírito generoso, dando o processo de seguimento até atingir a forma mais apropriada e perfeita para representar nesses princípios inteligentes já sofisticados as primeiras experiências da consciência da própria individualidade. E surge o homem, há cerca de 4 milhões de anos atrás, ainda grotesco, bruto, muito animal, vai se desenvolvendo ainda assim, experienciando formas ainda que precisam ser melhoradas para adequar-se a esses princípios inteligentes agora tornados espíritos, para que pudessem mais tarde, com a consciência da sua própria realidade espiritual, poder formar a civilização que conhecemos hoje. É um longo processo, uma trajetória imensa, mas sempre dirigida e orientada por esse espírito angelical, engenheiro sideral, profundo conhecedor das leis da natureza física e das leis da natureza espiritual, da qual nós agora ensaiamos os conhecimentos que nos empolga o nosso sentimento de espíritos imortais que vamos descobrindo em nós mesmos. Mas cerca de 1 milhão de anos atrás, esse ser que já se especializou junto com as outras espécies que continuam vivendo e criando oportunidades de progresso a novos princípios inteligentes, vão se adaptando a uma realidade de vida para experienciar, acumular conhecimentos, enriquecer-se cada vez mais de processos de convivência com as coisas da natureza de Deus, arquivando na sua memória mais profunda todos os processos instintivos, tanto quanto agora com a consciência da própria individualidade, a memória consciencial, formando, há 400 mil anos atrás, o Homo sapiens neanderthalensis, que perdurou entre nós até cerca de 35, 40 mil anos atrás, vivendo, portanto, da ordem de quase 400 mil anos nessa experiência humana, ainda necessitada de mudanças e melhorias. Até que 200 mil anos atrás, mais ou menos, surge uma nova espécie mais especializada, mais requintada e mais adaptada para seguir o processo da transferência da experiência do Homo sapiens neanderthalensis para o Homo sapiens sapiens. A palavra sapiens não significa que tem conhecimento, que tem sabedoria. Significa que tem a razão. Homo sapiens significa que já tem consciência da sua própria individualidade. Então, essas duas espécies, Homo sapiens neanderthalensis e Homo sapiens sapiens, vêm se desenvolvendo juntos, um começando 400 mil anos atrás, o outro 200 mil anos atrás, formando famílias diversas, vão experienciando a vida na crosta terrestre, se adaptando e se melhorando, experienciando e adquirindo recursos para o seu próprio desenvolvimento, até que
o Homo sapiens neanderthalensis desaparece de vez 40 mil anos atrás, deixando para o Homo sapiens sapiens a continuidade da experiência de formação do homem moderno, que surge, então, desse processo de vida longa, sempre assistida por esse espírito angelical que assumiu a responsabilidade de dirigir esse planeta e a vida na sua forma mais simples até a sua forma mais sofisticada e exuberante, que está por vir, para que o espírito pudesse aqui se desenvolver numa nova família, a família terrestre. E assim a vida se sucede até que, cerca de 15 mil anos atrás, ela dá um salto de qualidade onde esse Homo sapiens sapiens deixa de ser um homem primitivo, porque adquire não só a consciência de si mesmo, que já tinha, mas também a consciência da sua responsabilidade coletiva na vivência em grupos, modificando o nosso mundo de primitivo para mundo de expiações e prova, porque a consciência da responsabilidade dá um ingrediente novo a esse espírito em desenvolvimento, que é saber que aquilo que ele faz tem repercussão não só em si mesmo, mas ao redor de si, para todos aqueles que convivem com ele. Portanto, dando a ele uma consciência da lei de responsabilidade. Por isso mesmo, a partir daí, começa com consciência sofrer as consequências naturais das escolhas que vai fazendo, porque ao adquirir a razão lá atrás, adquiriu também a condição de escolher as experiências que queria seguir, através da experienciação natural, onde uma experiência enriquece para a decisão seguinte, porque sempre poderá, lembrando do que fez ontem, escolher hoje repetir a experiência ou fazer uma nova. E nessa capacidade de escolha, de livre-arbítrio, de decisão, de vontade própria, ele vai experienciando coisas que ferem a si mesmo e aos outros. Portanto, ele vai adquirindo uma consciência natural, a partir do agradável e desagradável, aquela consciência de que o que é bom para mim é bom para o outro, o que é mal para mim é mal para o outro, e essa consciência de responsabilidade lhe dá condições de formar um novo processo cíclico para o seu caminho de evolução. E o planeta, então, se torna um planeta de expiações e provas. E agora, com alguns milênios de expiações e provas, o planeta também se prepara para receber espíritos migrados de outros sistemas planetários, que, rebeldes aos processos de evolução, já conquistado muitos valores, mas ainda cheios de orgulho, de egoísmo, de vaidades, atrapalhando o progresso desses mundos onde viviam, são trazidos para cá num processo de exílio educativo. E nascem entre nós, junto com aqueles que desenvolvemos na Terra, trazendo a experiência adquirida de seus mundos, provocando com isso um salto de desenvolvimento, inaugurando as fases da civilização da nossa humanidade. Começam a surgir, então, as primeiras cidades, os primeiros núcleos agrícolas, os primeiros núcleos de pastoreio. E aí o ser humano
que vive na Terra, com a presença desses espíritos migrados para cá, formam novas raças, desenvolvem novos valores genéticos e também novos valores intelecto-morais. E o ser humano, então, vai se especializando, vai formando civilizações, das quais, a partir de então, de 12 a 10 mil anos atrás, nós temos notícias, porque esses espíritos sabiam escrever, sabiam ler, sabiam constituir linguagens adequadas, simbólicas. Começa, então, a fase inaugural histórica do nosso planeta. Sempre sob a égide, o comando e a supervisão desse espírito angelical, que antes de trazer esses espíritos para reencarnar entre nós, em assembleia, no mundo espiritual, junto com eles, promete a eles, migrados para cá, toda assistência de um educador generoso, amoroso e bom, que um dia teria a possibilidade de nascer entre eles, para trazer de forma definitiva para o nosso planeta os princípios fundamentais de um novo ciclo para a vida humana, que seria o ciclo da consciência agora, da própria realidade espiritual. Isto é, o homem deixando a fase da animalidade, começa a dar os primeiros passos na direção da espiritualidade. Começa, então, a entender os valores espirituais, os valores morais, e do desenvolvimento intelectual que teve previamente na fase primitiva e nos primeiros processos da vida de mundo de provas e expiações, ele começa, então, a desenvolver valores morais, porque em vivendo em sociedades, em vivendo em cidades, em aglomerações, a vida coletiva passa a ser tão importante quanto a vida individual. E nesse processo, leis, proposituras, necessidades de organização, de responsabilidades coletivas surgem na nossa humanidade, sob a égide desse espírito angelical. Então, há cerca de 2000 anos atrás, nós temos a oportunidade de receber esse espírito angelical que dirige o nosso planeta, nascendo na antiga Palestina de 2000 anos atrás, para, convivendo conosco, nos trazer as coisas fundamentais dos valores do espírito imortal. E é assim que Emmanuel nos responde uma pergunta no livro Consolador, com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João, o evangelista. E o verbo, aquele que agia no mundo espiritual, verbo é ação. Todo verbo guarda em si uma ação. Amar, trabalhar, construir, valorizar, são verbos, ação. E o verbo, diz João, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Como interpretar o sentido dessas palavras de João? Responde Emmanuel, antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. Ele, que não era daqui, que é anterior ao nosso planeta, que é o dirigente do nosso planeta desde a sua formação, enviado de Deus,
ele foi a representação do Pai, junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidas. E o Verbo se fez carne e nasceu entre nós, cheio de graça e de verdade. É esse Espírito, então, que nós hoje nos reunimos para falar a respeito e comemorar, na visão ainda pobre do ser humano, que ainda precisa, de forma aguda, se espiritualizar, escolhido um dia para essa representação desse nascimento entre nós, 25 de dezembro, que era antes da cristandade, o dia do Deus Sol. E como Jesus representa o sol de nossas almas, o sol imorredouro que ilumina a vida espiritual e a vida ampla do nosso planeta, passamos a comemorar, então, o seu nascimento entre nós, 25 de dezembro, que é considerado o dia mais longo entre nós, da nossa civilização. Então, Jesus representa para nós esse marco fantástico de início da espiritualização do nosso planeta. Porque até então nós estávamos desenvolvendo experiências de aquisição muito mais preparativas para que nós pudéssemos desenvolver em nós valores de sentimento e de inteligência, para compreender que não somos homens e mulheres, humanidade terrena, mas que somos espíritos em evolução, imortais, filhos de Deus para sempre, para podermos, então, compreender que a vida na Terra é tão rápida e tão transitória que vale muito mais a pena nos dedicarmos às conquistas das riquezas do espírito do que das riquezas temporárias da vida terrena, a qual nós não levaremos conosco depois que devolvermos esse arcabouço de carne e osso que nos faz humanidade acima da vida animal, mas que é temporário, porque o que importa é o que nele habita como espírito imortal. Não somos mais homens e mulheres. A vinda de Jesus mostrou-nos que nós somos espíritos em trânsito pela Terra, num processo evolucionário de longa data, por longo tempo, mas que pode ser muito mais fácil para o nosso processo de alegria e felicidade se aprendermos com ele. Como diz ele mesmo para nós, aprendede comigo, que sou manso e humilde de coração. Vim estar convosco para trazer do Pai tudo aquilo que ouvi dele, para que sejais todos felizes. Quando orardes, orai assim: Pai nosso, que estás nos céus. Ficando nessa
colocação, na posição de nosso irmão, porque Pai nosso, ele é Pai também de Jesus. Como nosso irmão mais velho, como nosso guia e modelo, como aquele que esteve por trás de todo o nosso processo evolutivo, desde os princípios mais rudimentares, lá atrás, nas vidas celulares, para termos agora, na nossa vida de consciência, a consciência da espiritualidade que todos somos. É esse mestre, é esse amigo, é esse espírito generoso que sempre esteve conosco, que nós vamos sentar à volta de uma mesa, junto com a nossa família, fazendo pratos agradáveis para satisfazer o gosto de todos, mas sentarmos irmãmente, fraternalmente, com o sentimento de amor que ele nos ensina, para que nós nos reverenciemos a ele, porque é o aniversário dele. Quando fazemos aniversário de alguém que gostamos da nossa família, preparamos uma festa especial para essa pessoa, fazendo o que ele gosta, o que ele prefere, dando a ele presentes que o agradem. E é isso que temos que fazer no nosso Natal. Agradar a Jesus, fazer aquilo que ele mais espera e gosta de nós, que é nos reunirmos com o sentimento de fraternidade. Ao fazermos isso, estaremos comemorando entre nós a sua presença. Mas se desviarmos dessa orientação, estaremos apenas fazendo uma festa para o nosso prazer imediatista, que vai deixar no dia seguinte um estado desagradável de mal-estar, porque foi apenas um dia de festa. Como as festas nossas que fazemos, e quase sempre nos deixam um gosto de amargura no dia seguinte. Porque desatentos com os valores emocionais e morais que Jesus nos ensina, quase sempre utilizamos das nossas festas para nos desentendermos. Mas a festa de Jesus não deve ser assim. É a festa do entendimento. É aquela reunião que ele consegue fazer junto dos seus discípulos na última Páscoa, reunindo-os, partindo o pão, tomando vinho, uma festa humana, mas dizendo: fazei isso em minha memória, porque eu me vou, mas vos deixo um mandamento, que vos amais uns aos outros como eu vos tenho amado. E ele nos tem amado desde a formação do nosso planeta, quase 5 bilhões de anos atrás. Porque a nossa formação data pela ciência de 4,6 bilhões de anos para o nosso planeta Terra e para os outros planetas já consolidados à volta do Sol. Mas Jesus ainda é anterior a isso, porque estava nos lançamentos das balizas da nossa nebulosa solar, nos pródromos da formação do nosso sistema planetário. Então, a gente não faz imagem ainda compreensiva da grandiosidade desse espírito angelical, desse espírito que nos quer a todos, que nos conhece individualmente, que está conosco desde sempre, atendendo às nossas necessidades evolutivas, sofrendo conosco, se alegrando conosco, nos amparando em todos os momentos de nossa vida, de forma oculta, invisível, mas fortemente presente na vida planetária. É esse companheiro, é esse irmão maior, esse amigo incondicional que nós vamos comemorar o Natal. Esse é o Natal com Jesus, é o Natal de Jesus, é o Natal
para Jesus. Se formos capazes de compreender isso e realizarmos a nossa reunião assim, tenhamos a certeza que a presença dele se fará exuberante entre nós. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, somos todos espíritos imortais. Estamos a caminho de uma mudança nova no nosso planeta. Vamos deixar de ser mundo de provas e expiações para sermos um mundo de regeneração. Já estamos construindo esse mundo com as nossas ações. Jesus espera de nós esse companheirismo nessa tarefa. Ele não fará esse mundo de regeneração para nós. Nós faremos junto com ele, nas nossas atividades regenerativas, um mundo melhor para todos. Portanto, nós estamos convocados por Jesus para sermos os trabalhadores de última hora com ele na construção da nova Jerusalém, desse mundo de verdade, de luz, de entendimento e de fraternidade, onde todos nós teremos que ter aprendido a nos abraçarmos, a nos ajudarmos, a sermos realmente verdadeiros irmãos e fáceis amigos nos primeiros encontros que tivermos com aqueles que ainda não tivemos a oportunidade de conviver. Amizade franca, amiga, fraterna, porque o nosso coração terá que estar aberto para a fraternidade universal. Que esse amigo Jesus esteja conosco sempre, que não nos deixe sempre, que nos faça senti-lo perto de nós todo instante, mas que nós nos sensibilizemos e nos decidamos pela nossa capacidade de escolha, de vontade própria, de estar com ele para sempre. Feliz Natal a todos. Um abraço fraterno, do coração pequeno, pobre, mas amigo de todos vocês que estão me ouvindo. Muita paz. Obrigada, Otacílio. Que noite maravilhosa, que aula. Nossa, quantas reflexões. Muito obrigada, irmão, por trazer Jesus para nós nessa trajetória, construindo o nosso planeta, e depois a presença dele junto a nós, com tantos ensinamentos. Obrigado de coração. Quero também agradecer a todos vocês que estão mandando mensagens, a todos vocês que estão conosco. É o momento de nós, em nome do Centro Espírita Chico Xavier, desejar a você, a sua família, aos seus amigos, um Santo Natal. Como disse o Otacílio, que possamos nos reunir com os nossos familiares, mas não esquecendo nunca da presença do aniversariante, que ele possa estar sempre nos nossos corações, não somente nessa data, nesse mês de dezembro, onde mais falamos dele, mas que nós possamos carregá-lo conosco durante todos os dias do ano que se inicia. A todos vocês, meus amigos, o nosso abraço fraterno, a nossa gratidão e o nosso desejo de que vocês estejam bem, com muita saúde e com muita paz. Queremos convidá-los para a próxima terça-feira, onde nós teremos a palestra da nossa companheira Jo, cujo título é O Médico Interno. Então, a todos vocês, mais uma vez, a nossa gratidão pelo carinho, a gratidão pela presença sempre conosco. Eu vou passar agora a palavra ao Otacílio e peço, Otacílio, mais uma vez, que você possa se colocar
Mas mais uma vez eu quero te agradecer por tudo que você representa para nós na nossa casa. Você é uma pessoa muito querida, você sabe disso, e a gente não podia deixar de, nessa noite, onde nós, de uma forma simples, também pequena, estamos comemorando o nosso Natal, ter você conosco. Um grande abraço, um Feliz Natal a você, a toda a sua família, que Jesus cubra de bênçãos o seu lar. Fique com Deus. Por favor, agora a palavra é sua, para suas considerações finais e para a nossa prece de encerramento. Eu que agradeço de coração, Maria Amélia. Eu tenho uma ligação forte com vocês todos. Aprecio o trabalho lindo que vocês fazem na Casa Espírita Chico Xavier, de auxílio, de levar o amparo às pessoas que precisam, da formação dos grupos de estudo, da preparação espiritual que cada um membro desse grupo tem procurado fazer. Porque, afinal de contas, a Casa Espírita não só é uma casa de abrigar as pessoas que batem a ela, mas também de dar, especialmente, o pão espiritual, que é o conhecimento da realidade que todos nós somos, de espíritos imortais que nós temos que deixar acordar fortemente dentro de nós. Porque com todos esses conhecimentos, nós então aprendemos a ser donos de nós mesmos e direcionar de maneira cuidadosa, firme, forte, de bom ânimo, contra todas as intempéries que a vida nos oferece, na fidelidade ao amor de Deus, que nos empresta tantos recursos para que sejamos felizes. Um beijo no coração de todos vocês. Que Deus os ilumine sempre. Que vocês continuem firmes na tarefa que realizam aí em Santos. Estarei com vocês sempre que puder. Com muita alegria no coração. Querido Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, por já nos ter aberto nosso entendimento aos valores superiores da vida que o teu Evangelho, tão bem esclarecido pela doutrina espírita, nos oferece. Que possamos, Senhor Jesus, nos abraçarmos como verdadeiros irmãos, entendermos as tuas últimas palavras quando dirigistes aos teus discípulos, nos incluindo no futuro, porque, como diz o Evangelho de João, a tua glória você deixa para nós, a tua recomendação você deixa para nós, não só para aqueles que estavam ali te ouvindo há 2000 anos atrás, mas para todos aqueles que no futuro ouviriam a tua voz. Nós somos estes, Senhor, retardatários, depois de 2000 anos que estamos ouvindo a tua voz. Mas temos certeza, Senhor, que as tuas palavras, os teus ensinamentos, são os mesmos que deixaste para os teus primeiros discípulos. E tu os chamaste de amigos, não mais de servos, porque já havia revelado para eles tudo aquilo que tinha aprendido com o Pai Celestial. E que nós agora temos, graças ao esforço de todos os seus discípulos anteriores, que através do Espírito de verdade nos traz a claridade da doutrina espírita,
que nos abre de luz o teu Evangelho. Obrigado, Mestre. Ilumine o nosso mundo, ilumine o nosso planeta. Seja sempre a nossa estrela guia, para que nunca te percamos, Senhor, de vista, e possamos chegar ao porto seguro da plenitude espiritual tão desejada por todos nós e tão recomendada por ti, Senhor, quando nos disseste: vós sois deuses, podeis fazer o que fiz e muito mais. Para isto, usem a vontade que cada um tem para serem perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Porque afinal, Senhor, Tu és o nosso guia e modelo. E nós vamos ao Pai por Ti, porque és o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Abençoe, Senhor, o nosso planeta, todos os nossos irmãos em humanidade. Que possamos, Senhor, começar um novo ano contigo no coração. Que assim seja.